efetivamente começar nossa reunião desse sábado, que no meu são 10h10, e eu gostaria de pedir ao reverendo Isaías que fizesse uma oração de início por esse trabalho. Depois a gente vai ler uma pequena porção de um salmo. Peço para o Will já poder compartilhar a tela aí. A gente vai ler uma pequena porção de um salmo. O reverendo Isaías vai orar por nós, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos porque tu és o Deus da nossa vida e te agradecemos pelo cuidado, pela provisão material e espiritual que tu tens dispensado ao teu povo. Agora, ó Pai, pedimos que tu nos acompanhes e abençoes a cada um que está participando do Semeando a Esperança. Ó Deus, tu já falaste ao coração do seminarista Luciano, usa-o para falar ao nosso coração. Abençoa-nos nesta manhã e por toda a vida. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Vamos compartilhar aqui a leitura de um trecho do Salmo. Não foi, né? Não foi, não. Vou fechar aqui. Vou ver novamente, vamos lá. Não foi de novo, né? Foi não, Maurício. Acho que agora tá indo. Foi aí o Salmo. Tô vendo Aqui para aqui. mim tá vendo? Deixa eu tentar compartilhar em tela cheia aqui, ver se vai. Vocês estão vendo aí? Tá estranho aqui hoje para mim, que tá uma tela no meio. Tá cortando a tela. O texto tá cortado. Tanto do título quanto do texto bíblico. Deixa eu tentar fechar isso aqui e abrir de novo. Pera. Se interromper, eu vou abrir de novo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Carlinhos. Agora foi, né? Agora foi inteiro. Agora tá ok. Tá. Vamos lá, meus queridos amados irmãos, bom dia. Estamos na nossa 27ª, né? Nosso 27º Semeando Esperança, com a graça de Deus. Hoje, com a Igreja Presbiteriana das Américas, que convidou o palestrante dessa manhã. Pedimos a bênção de Deus já, através da oração de reverendo Isaías, para o querido seminarista Luciano. E convido os irmãos a nós lermos uma porção do Salmo 51. Aqui são alguns versículos do Salmo 51. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Glória ao nome do nosso Deus, glória a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a nossa mais rica esperança está firmada na grande misericórdia que o nosso Deus tem, e assim é que nós devemos seguir confiantes, sabendo que Deus está acima de tudo, acima das calamidades, acima das dificuldades, acima de qualquer coisa que venha sobre nós.
né? Deus está no controle de tudo, Deus está sentado no seu trono e Ele tem misericórdia, né? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, assim, por causa disso, por causa do seu nome, por causa da sua essência, nós glorificamos o nome do nosso eterno Deus. Deus é misericordioso, tem misericórdia de mim e tem misericórdia de você, meu irmão. Por isso, Ele nos dá este tempo para nós refletirmos sobre a esperança, para nós refletirmos sobre as coisas dele para a nossa vida, para a nossa igreja, para onde ele nos plantou, para sermos fiéis a ele. Que Deus abençoe a querida Igreja das Américas. Eu vou passar a palavra agora ao Porfírio, e nos apresentará aí o seminarista que vai nos trazer a palavra. Porfírio, meu irmão, obrigado pela sua vida, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela Igreja das Américas. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém, meus queridos. Bom, o André me passou, né, a incumbência de apresentar o Luciano. Eu não conheço ele muito bem, mas me deram aqui o currículo dele. Eu vou tentar apresentá-lo, né? Ele é candidato a meu genro. Então, o André fala assim, por quem nós vamos convidar para esse final de semana? Eu falei, nós temos 2 pessoas. Uma é o Luciano e o outro seria o presbítero Ricardo. Aí o André, poxa, então vamos chamar o Luciano, né? É a oportunidade dos seminaristas expressarem, né, a palavra, né, de estarem em comunhão com toda a igreja, de exercitarem, né, o que tanto estão, né, colocando em prática nos seminários. Isso é uma oportunidade realmente muito grande. Quem não conhece ele além de seminarista da Igreja do Caju, né, é líder dos adolescentes, ele é advogado, especialista em processo civil e um outro processo qualquer que eu não lembro agora, né, e foi seminarista. Ele teve fazendo estágio na igreja, na Good News, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, ele é um rapaz realmente muito comprometido e com desejo de aprender e de compartilhar, né? Então, essa é uma grande oportunidade. Está com a palavra o doutor Luciano Lima, né? E que Deus possa te abençoar e trazer, né, para toda a igreja, né, para os homens aqui que estão aqui representando, uma palavra abençoadora, né? Uma palavra de esperança no ano em que tantos precisamos, né? De mais e mais de esperança, né? Deus te abençoe, Luciano. Está contigo a palavra. Valeu, Porfírio. Obrigado cada um aqui presente pelo carinho de ter esse convite. É uma alegria imensa estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Gosto de 2 coisas, né? Como candidato a futuro pastor, são as coisas que a gente mais tem que gostar mesmo. Eu gosto muito de gente, gosto de estar com as pessoas, de construir relacionamentos de verdade, de construir relacionamentos amorosos, amizades. Gosto de fazer amigos por onde eu passo. E gosto muito de compartilhar a palavra, de conversar sobre a palavra. E espero que Deus possa, de fato, estar me usando para poder estar edificando a vida dos irmãos no dia de hoje. Bom, eu vou estar compartilhando com os irmãos uma palavra de apenas um versículo que vai estar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versículo número 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Eu decidi, só para compartilhar com os irmãos aqui, eu decidi trabalhar um texto que, assim, eu passei uma semana meditando nele nas minhas devocionais, né? E assim senti o Espírito Santo movendo muito o meu coração no entendimento desse texto e aprendi coisas maravilhosas com Deus ali. E eu queria compartilhar algo que que Deus está usando para transformar a minha vida, para que Deus também possa usar para transformar a vida de cada um de nós aqui, né? Não queria só escolher um texto aleatório, mas eu queria escolher algo que já está me impactando para impactar os irmãos. Eu vou então fazer aqui a leitura, Lucas 2:40, e peço que os irmãos estejam acompanhando. E a palavra do Senhor nos diz assim: e o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vou ler de novo. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
O pastor Isaías já orou, mas eu vou fazer mais uma oração pedindo a Deus a iluminação aqui da sua palavra. Senhor Deus e Pai, fala ao nosso coração tremendamente nessa manhã, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, Senhor, e tira dos nossos olhos toda a venda, tira dos nossos ouvidos qualquer empecilho, Senhor, para ouvir a Tua voz, mas que principalmente a Tua palavra encontre abrigo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. O que acontece? Uma das coisas que eu tenho aprendido muito recentemente é o seguinte. Nós temos, isso faz um pouco parte da nossa tradição, e eu não quero assim, e não é um lado negativo, é um lado positivo, mas nós como presbiterianos, nós estudamos muito a palavra de Deus. Isso é saudável e isso é uma bênção, porque isso é algo assim tremendamente, como é que eu posso dizer, de um valor muito grande, não só para a nossa tradição, mas para o nosso coração e para a nossa mente, porque para que nós não tenhamos interpretações precipitadas da palavra, para que nós não saímos falando qualquer besteira na anunciação do evangelho, para que a nossa pregação não seja sobre a nossa opinião, mas seja sim aquilo que o texto bíblico diz. Então, isso tem um valor de importância muito grande. Contudo, o problema é que muitas vezes nós tornamos a nossa prática cristã, a nossa fé, o exercício da nossa fé no dia a dia, uma mera intelectualidade. Nós lemos os melhores livros, decoramos versículos, mas o impacto disso tudo para transformar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração, é um impacto que às vezes não é tão grande. Não melhora muitas vezes a nossa atitude em casa, não melhora muitas vezes a nossa atitude no trabalho e muitas vezes nem na própria igreja. E o que eu tenho aprendido recentemente é olhar para a Escritura e tentar ver o que Deus ensina ali que seja capaz de transformar o meu coração. E aí entra um outro ponto. Num mundo de tanto ativismo, nós, por um outro lado, ou deixamos nos levar só pelo conhecimento, e por um outro lado, às vezes nós lemos a Bíblia e achamos que tudo é sobre só fazer. Então eu leio um versículo e vou fazer. Só que, na verdade, o que Jesus sempre requis de nós foi que a transformação ela viesse de dentro para fora. Não fosse só que nós fizéssemos, mas ele queria interferir no nosso caráter, nas nossas personalidades, nas nossas características, transformando-as de maneira que isso gere as atitudes que ele espera e que ele requer de nós. Então, quando a gente lembra do tema semeando esperança, você não pode semear esperança se você não for, de fato, transformado de dentro para fora em alguém esperançoso. Você não consegue ter uma atitude num dia de esperança se a esperança não vem sendo cultivada no seu coração, se o seu coração não foi transformado num coração confiante, num coração que confia no Senhor sobre todas as coisas. E aí eu venho para esse texto que parece que não fala muito sobre essa esperança, mas que ele me ensina sobre como Jesus ele foi capaz de chegar na cruz e lá ele tinha esperança, porque lá em Hebreus nós vemos a Bíblia falando que Jesus, sabendo da alegria que estava prometida na sua ressurreição, na sua glória futura, ele foi até o fim. Então, aqui nesse versículo eu aprendo algumas coisas. Primeiramente, Deus requer de nós, né? A palavra do Senhor ela nos ensina aqui que Jesus, quando ele era adolescente, ele tinha um desenvolvimento constante. Eu não sei como é que está na versão bíblica dos irmãos, mas eu já fiz uma pesquisa sobre isso. Se vocês forem ver, pelo menos aqui na minha versão, aqui, eu uso a Almeida século 21. Ela fala que o menino ele crescia, ele se fortalecia, e ele ficava cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. E aí o que eu vejo aqui? Que Jesus, ele não cresce. A Bíblia não diz aqui que ele cresceu, que ele se fortaleceu, e nem que ele ficou cheio de sabedoria. Mas diz que ele crescia num processo contínuo, se fortalecia e também ficava cheio de sabedoria.
E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: Jesus ele não tinha a expectativa de ser alguém, vamos dizer assim, ele não se tornou, entre aspas, o Jesus da cruz da noite para o dia. Ele foi diariamente, o Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. Enquanto ele estava aqui na Terra, Jesus ele tinha um processo de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento, até chegar à cruz. Então a vida dele passou por todo um processo. E Hebreus 5:8, depois os irmãos fizeram ver com mais calma, vai dizer que Jesus ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, todo um processo de construção do Messias está acontecendo enquanto homem. O nosso Senhor Jesus está sendo moldado. A diferença dele para nós é o seguinte: ele não tinha pecado e ele era 100% moldado pelo Espírito Santo. Nós não temos a capacidade de nos submeter 100% ao Espírito Santo. Mas Jesus se permitia ser 100% moldado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer o seguinte: ele vai fazer com que Jesus cresça. E quando você vai lá para o grego, olhar essa palavra do crescimento, ela diz respeito a duas coisas. Ela diz respeito ao crescimento físico de Jesus, mas também ao crescimento pessoal, o desenvolvimento espiritual, emocional, o desenvolvimento intelectual de Jesus estava acontecendo. E isso faz muito parte para nós no dia de hoje. Uma das coisas que para a gente ter esperança é importante é que nós possamos crescer diariamente, amadurecer diariamente, especialmente na nossa vida com Deus. Eu me lembro que assim vários desafios que eu passei na minha vida cristã, eles foram assim um pouco difíceis de lidar. Mas durante o tempo, o Espírito Santo ele vai mostrando assim, por mais que às vezes a gente pense, caramba, não dá mais, eu vou desistir, isso não é para mim, mas o Espírito Santo ele vai confirmando as coisas no nosso coração, transformando o nosso coração de uma forma que ele faz a gente amadurecer sobre determinados assuntos. E quando a gente enfrenta um problema parecido lá na frente, a gente está mais preparado, a gente está mais forte, a gente está mais resistente a esse problema. A gente está mais maduro para lidar com esse problema. Então, a semear a esperança faz parte de um processo de crescimento, de maturação, de uma nova perspectiva daquilo que nós passamos, especialmente a partir da nossa confiança em Deus. Quando nós trabalhamos essa confiança em Deus, essa confiança em Jesus, a partir daquilo que a vida vai colocando no nosso caminho, nós nos tornamos mais fortes para os problemas futuros e conseguimos ter o quê? Mais esperança. O segundo ponto é que a Bíblia vai falar aqui para a gente o seguinte, que Jesus se fortaleceu. E o crescimento, fortalecimento, nesse ponto também estão muito ligados. Eu vejo aqui esse texto, especialmente à luz de Hebreus 5:8, como já falei para os irmãos, que Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Eu vejo aqui o seguinte, um Jesus que ele vai aos poucos criando casca, criando fortalezas. E é interessante olhar para que o coração de Jesus ele era um coração perfeitamente centrado em Deus, mas isso gerava assim suspeitas da sua família, né? A sua família muitas vezes não creu no seu ministério. Há uma probabilidade muito grande quando você lê o Salmo messiânico de número 69, a partir do versículo 7, há uma probabilidade muito grande que Jesus ele tenha sofrido, inclusive, a perseguição e o distanciamento dos seus irmãos durante a adolescência, durante a infância, porque ele era o diferente, ele era o obediente, ele era aquele que não errava em nada. Você imagina, né? Todo mundo já passou pela experiência de conviver dentro de uma sala de aula ou com um irmão, uma irmã, que a irmã é mais obediente e a gente é sempre aquela pessoa que está fazendo a coisa errada. E aí o pai parece que, tá vendo, olha seu irmão. E na sala de aula a professora você fala, ô fulano, ô Luciano, por que você não é igual o Joãozinho, que sempre senta direitinho, sempre chega na hora na sala de aula? E você imagina, né, Maria lidando com os meninos em casa e Jesus sendo sempre o obediente. O que ele não gerava nos irmãos dele? Né? Porque Jesus era obediente aos seus pais, e isso está consagrado aqui no versículo 51 desse texto que nós estamos lendo, que Jesus obedecia aos seus pais. E
Você imagina essa obediência perfeita diante dos irmãos dele. E isso tudo provavelmente fazia mal a Jesus, porque ele provavelmente sofria, né? E chega um momento, inclusive, do ministério de Jesus, que os irmãos e a sua mãe vão achar que ele estava louco, que ele estava fora de si, enquanto ele pregava o evangelho. Olha que coisa curiosa, né? Jesus pregando o evangelho, Maria viu o anjo testemunhando que ele era o Messias, que ele viria para libertar o povo, engravidou virgem pelo Espírito Santo, mas chega um momento que ela duvida dele. Ela acha que ele está fora de si, que ele enlouqueceu, e ela e os irmãos vão atrás dele. Então veja bem como é que Jesus já sofre dentro da própria casa. Depois Jesus vai sofrer a perseguição dos de fora, fariseus, saduceus, romanos, não importa quem fosse. Jesus ele mexia com a estrutura de poder, Jesus mexia com a estrutura política, então todo mundo persegue esse cara que é o Jesus da época, né? As pessoas deviam se referir a ele assim, aquele cara lá, vamos perseguir ele, que ele está atrapalhando a nossa vida. Né? Porque eles não reconheciam ele como Salvador, então se referiam a ele assim. Então Jesus, ele pega isso tudo e através desse sofrimento ele usa o aprendizado para obedecer. Ele usa o aprendizado para se submeter a Deus. E o sofrimento geralmente é o momento em que nós somos testados. Quando falta dinheiro na nossa casa, é geralmente um momento em que a gente tem duas opções. Ou a gente coloca a nossa esperança em Deus, ou a gente faz uma coisa, às vezes, errada para botar o sustento em casa. Né? Quando, às vezes, vem uma proposta de uma promoção na empresa, e aí fala assim, mas para você ganhar essa promoção, você tem que detonar um fulano. E aí você é testado. E diversas coisas da nossa vida são assim. Quando vem a crise, é geralmente onde vem o teste. Quando um parente nosso fica doente, é onde a voz do anjinho do mal, né? Ele vem e fala assim, você vai continuar acreditando em Deus, você vai continuar confiando em Deus, você vai continuar mantendo a esperança nesse Deus. E aí é o momento de nós nos fortalecermos na presença do Senhor e criarmos essa maturidade, essa força, essa casca que nos prepara para olhar e falar assim, não, eu permaneço confiante em Deus. Deus é a fonte da minha esperança, é a fonte da minha confiança, e eu vou decidir obedecê-lo. Quando nós decidimos obedecer a Deus como Jesus obedecia no meio do sofrimento, nós estamos declarando indiretamente que a nossa confiança está nele. Quando nós somos testados a desobedecer diante das circunstâncias que nos pressionam à desobediência, nós falamos assim, eu vou obedecer, nós estamos colocando a nossa confiança e a nossa esperança nele, nós estamos semeando esperança no nosso coração. Nosso coração está sendo plantado, está havendo uma plantação de esperança no nosso coração. E essa plantação é que vai gerar o fruto para que a gente transmita essa esperança para as pessoas ao nosso redor. E por fim, o texto vai falar aqui que Jesus ele ia ficando cheio de sabedoria conforme o tempo passava. Eu acho que essa sabedoria ela está muito alinhada a essa questão da esperança também. Em que sentido? Você saber a forma como age, como reage aos problemas que você enfrenta no momento certo. Às vezes a gente dá uma palavra que não é a hora de dar aquela palavra. E saber escolher o momento certo de uma palavra, de uma ação, de uma reação, isso muda muita coisa no nosso contexto. Às vezes uma palavra no momento errado, você seca a esperança toda de um coração de uma pessoa. Eu, particularmente, eu tenho uma tendência, às vezes, de ser uma pessoa cética quanto ao comportamento humano. Quando eu vejo uma pessoa assim que está muita nobreza, muito perfeita, muito maravilhosa, eu tendo a desconfiar. Mas, às vezes, a gente não pode colocar isso para fora do nosso coração, porque, às vezes, na nossa falta de sabedoria, porque nós julgamos segundo a aparência, nós julgamos segundo o que ouvimos, como diz lá em Isaías 11, nós julgamos dessa forma, mas o Senhor Jesus ele não julgava dessa forma. O Senhor Jesus julgava olhando o coração. Então nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, a rede social hoje é um lugar onde a falta de sabedoria está espalhada. Então, assim, está tendo eleições americanas. Nós preferimos, às vezes, brigar com o irmão por causa de uma eleição de um outro país, para defender o Biden, defender o Trump, defender quem quer que seja, a gente arruma confusão, a gente vai lá, fala, não é crente, não sei o quê, seu agressivo, o seu abortista, e começa aquela confusão na internet, falta de sabedoria.
E nessa falta de sabedoria, se vocês forem reparar, não sei se algum de vocês já se envolveu numa discussão de internet por política, mas nessa falta de sabedoria, muitas vezes você sai dali com a energia drenada. Às vezes você vai olhar na internet, tem tanta notícia ruim, tem tanta coisa ruim ali, você fala assim, caraca, saí dali pior do que quando eu entrei. Você entra para se divertir, o cara começa a falar lá, ó, morreu mais 3 milhões hoje, e a cura do câncer não vai sair, agora está vindo a doença nova, a segunda onda do Covid, e não vai ter médico, não vai ter respirador, o governador está preso, e você votou, você que votou, você que botou. Gente, a falta de sabedoria sendo assim, ó, disseminada. Deus é o governador, é o controlador da nossa história. Então, se Deus permite que um governo ímpio esteja, se Deus permite que uma doença ruim se achegue, são momentos da gente exercer a nossa sabedoria, não espalhar o pânico, não espalhar a confusão entre os irmãos da igreja, por causa de política, por causa do seja lá o que for. É um momento de nós termos o coração de colaboração, de usarmos a palavra certa na hora certa. Um exemplo, às vezes a pessoa pega uma pessoa que tem comorbidade e fala assim, poxa, eu estou com medo porque o meu pai, né, tem muita comorbidade. Aí vê o outro fala assim, ó, e se pegar já era, acabou, não vai sobreviver. Falta de sabedoria. Ser sábio é saber usar a ação, a reação e as palavras no momento certo, na hora certa e da maneira certa. Isso era o que Jesus sabia fazer. Quando as pessoas precisavam de consolação, Jesus tinha palavra de consolação. Quando precisavam de exortação, de incentivo, de ânimo, Jesus tinha palavra de exortação, de incentivo, de ânimo. Quando precisava de ser censurado, Jesus tinha uma palavra de censura para dar. Porque Ele é o nosso Deus e Ele sabe, Ele era o portador de toda a sabedoria desse mundo. E é para Ele que nós temos que olhar. E, por fim, aquilo que nos possibilita imitar Jesus e sermos transformados como Jesus, dessa forma, para poder transbordar a esperança em meio aos problemas, é o seguinte, é o fato de que a graça de Deus, da mesma forma que está sobre Ele, ela está sobre nós. A graça de Deus que é a sua bênção disponível, a sua bênção que está disposta de pleno acesso para nós. Jesus, quando Ele vai para a cruz e assume o nosso pecado ali, a ira de Deus é depositada sobre Ele na cruz. Que é o meu pecado, o seu pecado, foi tudo colocado ali sobre Jesus, e Deus puniu ele ali, Deus o Pai puniu Jesus ali pelo meu e pelo seu pecado. Mas quando Jesus ele vence a morte e ressuscita, e nós colocamos a nossa fé nele, nós passamos a ter livre acesso à bênção disponível de Deus, à graça de Deus, que é essa bênção que nós temos acesso a hora que quisermos. É o favor de Deus que está disponível para nós, independente se merecemos ou não. E, na verdade, nós nunca merecemos, né? E a graça de Deus, ela está ali. Porque, através da sua graça, e aí se nós formos lá em Isaías, vocês podem anotar esse versículo, Isaías 11, os primeiros 5 versículos, vocês vão ver que o que possibilitava a Jesus todo esse crescimento era a presença do Espírito Santo. E através da graça de Deus conquistada na cruz por Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós, para que a gente mantenha a constância no crescimento, no fortalecimento e na sabedoria do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra esteja no teu coração, como tem transformado o meu coração, e que nós possamos ser pessoas esperançosas, que transmitem esperança, que transmitem uma visão melhor de mundo para quem está ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada cristã, Deus abençoe a sua vocação, seu ministério, e tudo aquilo que Ele vai fazer através da sua vida seja repletamente pleno de graça, que a graça dele esteja em todos os caminhos da sua existência, meu querido. O filho, você quer falar alguma coisa, meu irmão? Você levantou a mão? Não. Eu passo a palavra ao querido Maurício. Foi uma benção, Luciano. Não foi não. Amém. Palavra abençoadora. Meu irmão Luciano, normalmente depois
da palavra, aqui nesse espaço, a gente abre os microfones para a gente dialogar um pouco, trocar ideia, né, e conversarmos um pouco sobre o tema exposto, a importância. Às vezes surge alguma dúvida de algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta. Muito bom essa conversa, né? Essa troca de informações depois da explanação. E então, aqui nesse momento, eu peço aos irmãos, aqueles que gostariam de fazer alguma colocação, aqueles que gostariam, de repente, até de fazer uma pergunta ou alguma interação, o espaço está aberto agora para a gente poder conversar sobre essa palavra, sobre esses versículos citados aqui pelo irmão. Ô, Maurício. Quem está falando é o Nelson. Nelson. Fala, Nelson. O nosso seminarista aí, ele pode fazer uma participação musical também, que ele está cheio de violão lá, guitarra. É verdade. Ele pode pensar aí uma participação musical aí pra gente, pô. Ele botou esse fundo aí que deve ter alguma coisa aí de bom, pô. E agora, Luciano? E agora? Tá contigo aí. Eu não sei se você toca alguma coisa, né? O pessoal pode ir perguntando enquanto ele vai se preparando aí. Luciano, uma outra, acho que uma outra colocação, eu acho que o Porfírio falou que ele é da igreja do Caju, mas eu acho que ele está na igreja do Caju, não é isso, reverendo Isaías? Eu acho que ele não é da igreja do Caju, né? Eu creio que o Luciano é da Raízes, né? Isso. Luciano. Exatamente. Mas está servindo como seminarista, aí ele foi designado para o Caju. Está trabalhando no Caju. Não é isso, Luciano? Okay. Isso, reverendo, perfeito. Show de bola. Maurício, eu tenho uma pergunta, colocação para fazer. Uhum. Porque eu acho que, na verdade, isso faz toda a diferença. Nesse momento que a gente está vivendo, eu acho assim que a gente sempre, num grupo como a igreja, que é muito diversificada, existem várias faixas de idade, de pensamento, de ideias, de muita diversidade na igreja. A igreja é isso mesmo, mas realmente esse ponto que o Luciano tocou, de a gente ter sabedoria nas nossas colocações, de sabermos lidar, trazermos palavra de esperança, trazermos a palavra precisa, que vai fazer com que as pessoas nos escutem, é um desafio muito grande, né? E eu gostei muito da sua fala, que a gente possa estar aprendendo a lidar com isso, que é uma coisa muito difícil. Eu acho que nesse momento de pandemia a gente se sensibilizou mais para entendermos que não é toda a palavra que é aceitável, que as pessoas podem dizer, mesmo que seja aquelas que a gente precisa ouvir, a gente também precisa ter sensibilidade de saber como comunicar isso. Isso é um desafio que eu acho assim, sempre foi um problema muito grande para a igreja. Teve uma vez que eu tive o desprazer de escutar de uma pessoa. Eu fui visitar uma irmã que estava em fase terminal de câncer, né, no hospital, e ela estava acompanhada com alguns amigos, e essa pessoa veio me dizer que veio um diácono da igreja que eu congrego, né, que é a catedral, sem citar nomes para não gerar nenhum ruído, mas dizer que a pessoa chegou lá e falou assim, eu graças a Deus eu vim aqui para eu poder dar o meu último adeus. Aí, poxa, olha só a insensibilidade, né? De repente a pessoa estava até, ela foi gentil em ter ido visitar, mas falou daquele jeito, então houve foi muito rude, sabe, da pessoa, e a gente tem que ter realmente essa sensibilidade de comunicar a palavra de Deus de uma maneira que não gere ruído. Obrigado pela palavra, Luciano. Eu que agradeço o comentário. Pelo que eu estou vendo aqui na foto, você é esposo da professora Thaís, né? A professora Thaís é professora lá no seminário. Fui aluno isso mesmo, isso mesmo. Um abração para ela. Pode deixar. O reverendo Isaías, o senhor abriu o microfone, o senhor queria falar? Eu queria. Esse período da vida de Cristo,
né, que não consta na Bíblia, né, dos 12 aos 30 anos em que ele iniciou o ministério, é um período, eu diria, que foi passado normalmente, né, por Cristo, mas que algumas religiões trazem eventos que foram realizados por Cristo, que não constam na Bíblia, nós sabemos disso, né? E deduzimos que ele foi uma criança normal, né? Uma criança que brincava com os irmãos, possivelmente tinha aquelas brigas normais de irmãos, sem que ele chegasse a pecar. Luciano ressaltou muito bem essa questão, né? Porque ele era diferente. 100% Deus, 100% homem. Era o Deus que nunca deixou de contexto, e o homem que nunca deixou de ser Deus, naquele contexto ali. Então, ele agia de forma diferente. Então, seria mais uma provocação, Luciano. Você acha que, nesse período, Jesus realizou algum milagre antes dos 30 anos? Espero não ter feito uma pergunta que vá levar confusão. Mas eu queria só ouvir a sua opinião. Olha, apesar de não haver, como o senhor mesmo falou, né, registro bíblico disso, eu creio que nada impossibilitaria, né, ele de realizar os milagres, né? Especialmente porque ele era conduzido pelo Espírito Santo desde sempre, desde o nascimento, né? O seu nascimento é gerado pelo Espírito Santo. É um nascimento que já é um milagre, então acredito que nada impediria. Então, até acreditaria que sim, pode ter realizado algum milagre durante esse período. Eu gostaria de problematizar. Reverendo Isaías, queria falar? Pode falar, querido. Não, é só para... A expressão poderia, né, ficaria própria. A gente não tem nenhum registro. Exato. Mas a questão do início do ministério de Jesus pode trazer, né, a clareza de que ele não tinha feito nenhum milagre antes, porque o primeiro milagre registrado, né, é o de Caná da Galileia. Né? Ele poderia ter feito, porque ele tinha poder para isso. Mas ele ainda não tinha iniciado o seu ministério. Então, é bem provável que ele não tenha feito nem só ao católico, né? Com todo respeito, forçando um pouquinho. Eu vi uma vez uma cena, né, dele criança, aí um pássaro caiu, estava morto, aí ele chegou, criancinha, pegou, não sei se os irmãos já viram isso, aí pegou o pássaro, colocou na mão assim, né, fechou a mão, quando abriu a mão, o pássaro havia... Não há uma prova de que ele fez algum milagre. Ele poderia, ele tinha poder. Mas o registro, né, eu diria bíblico, começa com Caná da Galileia. O primeiro milagre, transformando água em vinho. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Os teólogos não sabem nesse período. Que o que há é conjectura. Né? A fase de criança, aí aparece aos 12 anos, lá demonstrando uma sabedoria, né? Porque ele não era só homem, ele era homem e Deus, aos 12 anos discutindo no meio dos doutores, mas a fase de 12 até os 30 anos, que era a maior idade em Israel, a gente não sabe realmente o que aconteceu. Né? Ele provavelmente ajudou o pai na carpintaria, né? Lá em Nazaré. O pai era marceneiro, né? O nosso irmão José. Estudou, como todo judeu, etc. Mas tem muita coisa que a gente não tem conhecimento. Eu tô com medo. Com medo de quê, rapaz? Tem alguém aí?
Desabafando. Parece o Mateuzinho. Essa voz já é conhecida, né? Já. Saião. O presbítero Carlos levantou a mão. Carlos, por favor. Eu levantei essa questão só para a gente conversar. Sim, vai né? chegar. Sim. Não é para colocar você em maus lençóis. Não. Que isso, legal. Porque os teólogos não sabem realmente o que aconteceu desse período. Reverendo, na verdade, o senhor fez uma provocação excelente, e eu lembrei lá de Samuel, no caso, está lá no 1 Samuel 2, 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. No favor do Senhor e dos homens. E aí a gente pega... eu imagino a sua provocação agora ao Luciano, imagino que essa parte, que Jesus cresce pelo menos até os 12 anos, e depois esse outro espaço dos 12 ao início do seu ministério, aos 30 anos, a gente observa que ele precisava ser demonstrado como homem, para ser 100% homem e 100% Deus. Lembrando que já houve o milagre do nascimento. Lembrando que houve o milagre do aprendizado dele, que a gente não tem escrito como, numa conversa aos 12 anos de idade, com os mais cultos, com os mais sábios, com os mais curiosos, que não foi uma conversa de 1 hora, foi uma conversa de 3 dias. E depois do início do seu ministério. Eu acho que a sabedoria de Deus ficou tão grande, e eu não estou falando para leigo, ficou tão grande que era o espaço de 30 anos para que Deus pudesse demonstrar que aquele homem era 100% homem e 100% Deus. Eu acho que se houvesse detalhes como essa cena da Igreja Católica, que eu já vi também, dele ressuscitar um pássaro, perderia a essência do 100% homem. Seria só Deus, desde o seu nascimento, sem a parte humana. Então, gostei muito da resposta do Luciano, justamente por isso. E o senhor provocou, reverendo, e agora eu estou falando isso. Obrigado, meu irmão. Mas para o debate, para a gente conversar sobre isso. Agora os irmãos podem até me esclarecer, porque eu li, mas eu não tenho certeza absoluta do fato. Mas eu li em algum local que no Alcorão fala muito sobre Jesus, né? Com outro nome, se não me engano, eles chamam de Ishá, Jesus. Ishá. E no Alcorão existe essa história de Jesus ter ressuscitado um pássaro. Então, existe na cultura islâmica esse milagre que foi interpretado aí, no caso, por católicos, né? Eu li isso em algum local, realmente não lembro aonde, por isso que eu estou colocando aqui, se os irmãos têm alguma informação nesse sentido também. Mas tudo indica que é uma questão lendária, é uma lenda, né? Porque, naturalmente, haveria algum registro nos evangelhos. Sim. Os 4 evangelistas teriam dito alguma coisa. Então, que, sendo homem, ele nunca deixou de ser Deus. Mas, né, não creio que ele tenha feito, porque ainda não tinha iniciado o ministério. Então, só aos 30 anos, oficialmente, ele realizou o primeiro milagre. É como o Carlinhos registrou ali, né? Ele era visto apenas como homem, né? Maria sabia que ele era muito mais do que homem, porque o anjo tinha falado com ela, né? O nascimento dele foi de forma sobrenatural, gerado por obra e graça do Espírito Santo, né? No útero de Maria, nascimento virginal, ou seja, ela sabia que ele não era simplesmente homem. E como homem não era simples.
porque ele era Deus também, né? Mas eu creio assim que não houve, porque não há nenhum registro. Os evangelistas, né, disseram muitas coisas, e quando João fala que não foram narrados todos os fatos porque não haveria livro, ele está se referindo ao ministério de Jesus. Então, durante o ministério dele, houve muitos milagres, ressurreição e coisa assim, que não foi registrado. Nós temos praticamente uma síntese, porque naqueles 3 anos e meio, aproximadamente, né, houve muitos milagres, e que nem todos foram registrados. Maurício, posso... Um outro ponto muito interessante que eu ouvi da fala do Luciano, e também o Carlinhos pontuou, é a questão de você viver Cristo, né? Viver uma vida antes do seu ministério oculta, mas fiel, né? Isso nos faz pensar em vivermos a nossa vida em Deus, com Deus, em fidelidade, mesmo não estando em holofotes, né? Mesmo não sendo pessoas que estão no palco, mesmo não sendo pessoas que estão sendo, que são, digamos, né, importantes aos olhos humanos, né? Ou tenham cargos ou coisa desse tipo, mas vivemos a nossa vida, o nosso cotidiano, sendo fiéis a Deus naquilo que Ele nos propõe, essa caminhada cristã, ser fiel sem aparecer. Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que isso é um desafio para nós, na nossa caminhada secreta, mas com Deus, né? Sabendo que Deus nos chamou para sermos seus, sermos santos, sermos fiéis ao chamado e nos comprometermos a isso, mesmo que nós não venhamos a aparecer em nenhum local. Eu acho isso muito difícil, né? Ser fiel a Deus em qualquer circunstância, independente de você estar à frente de um ministério, independente de você estar à frente de um cargo eclesiástico, ou mesmo de uma denominação, mas você entender de que Deus tem um propósito na sua vida onde você está e que você tem que ser fiel a Ele aí, né? Eu acho que isso é muito interessante, essa reflexão. Ô, Maurício, essa questão que o reverendo Isaías estava falando aqui, é interessante que o senhor falou, reverendo, que caso Jesus tivesse feito algum milagre, né, estaria provavelmente registrado nos evangelhos. E eu acho que o texto que comprova exatamente isso que o senhor falou é no próprio Lucas 2, no versículo 51. Tem 51. Que sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Ou seja, provavelmente se Jesus tivesse feito algum milagre, em alguma conversa com Maria, os narradores do Evangelho já teriam descoberto esse milagre feito na infância de Jesus. E talvez, e claro que é uma especulação, mas talvez a própria desconfiança dos seus irmãos, da sua família, em ele ser, depois dos 30 anos, alguém, né, ou falando quem era, talvez isso seja a prova também de que ele era uma pessoa comum, né, uma pessoa que está vivendo uma vida comum, né? Eu gostaria de fazer uma perguntinha, Maurício. O Luciano colocou na sua palestra a questão de que acha, né, porque não tem registro nenhum de que Jesus era discriminado, assim, né, por ele ser diferente dos outros, né, por ser muito inteligente, sei lá, ou muito obediente. Tal. Eu já vejo o contrário. Eu tenho assim minha experiência de infância, que eu sou primo do pastor Luiz Saião. O pastor Luiz Saião morou conosco, né, 5 anos da sua vida. E, rapaz, quando ele começava a contar histórias para a gente, eu que era bem menor, sou 8 anos mais novo que ele, a gente sentava ali nos pés e o Luiz começava a contar as histórias dos gregos, né, e era um prazer, rapaz, a gente ficar ouvindo ele, ficava ouvindo ele ali até, entendeu? Pela sabedoria que ele tinha, pela inteligência que ele tinha. Eu fico pensando, imagine Jesus, né, com a sua sabedoria, o próprio Deus. Eu vejo isso ao contrário. Eu acho que as crianças, né, as pessoas da idade dele, tinham prazer em estar com Jesus, até para ouvi-lo, para ouvir a sua inteligência, ouvir, né, das suas histórias. Então, assim, eu acho
contrário, né? Em vez de sofrer discriminação por ser obediente, eu acho que até o contrário. Jesus podia até ajudar os seus irmãos nas suas tarefas, etc. e tal, entendeu? E gostaria também de saber do nosso palestrante, contasse um pouquinho da sua história. Eu entrei meio atrasado na live, né? Eu acho que foi lido aí um pouco do seu currículo, né? Eu vi que ele é advogado, né? E queria que ele contasse um pouquinho como é que foi, se ele foi advogado primeiro, fez seminário depois, parece que foi para o exterior também, né? Contasse um pouquinho assim da sua história de vida para a gente conhecê-lo mais. Guilherme, tudo bem? Boa tarde. Bom dia. Bom, essa minha conclusão a respeito do que Jesus provavelmente teria sofrido, ela está vinculada ao que eu li no Salmo 69, dos versículos 7 a 12, onde diz aqui, ó, por amor de ti tenho suportado afrontas e o meu rosto se cobriu de vexame. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consome e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Esse versículo, esse salmo, ele tem um caráter messiânico. E você nota ele especialmente no versículo 9, onde ele identifica exatamente aquilo que Jesus vai dizer lá em João, se eu não me engano é João 2, isso mesmo, João 2,17, que o zelo pela tua casa irá me consumir. E aí o próprio João fala que esse versículo se cumpre exatamente na figura de Jesus. O Salmo de Davi vai se cumprir na figura de Jesus. Foi daí que eu extraí. Mas, muito boa a sua pergunta. Obrigado por ela. Bom, falando um pouco a meu respeito, sim, eu fiz Direito, entrei na faculdade aos 17 anos, né, no final dos 17 anos. Cheguei a um tempo que eu quis desistir para fazer teologia. Nessa época ainda não era presbiteriano, mas eu já sentia o chamado no coração. E aí, assim, terminei, trabalhei no direito, trabalho no direito até hoje, sou advogado ainda atuo. Mas, assim, o que me apaixona, o que move o meu coração mesmo é o ministério, é o que eu faço com prazer, com alegria, com dedicação, o que me faz superar assim desafios imensos que eu já tive para permanecer é a questão do ministério. Isso é uma coisa que assim Deus colocou no meu coração de uma forma que eu já enfrentei diversos desafios que eram assim, muitas pessoas desistiram passando pelos mesmos desafios que eu, mas pela graça, eu não digo que é por mim, mas pela graça do Senhor que estava sobre mim nesse chamado, eu acabei permanecendo até hoje. E ainda estou me formando, né, no seminário, estou no 4º ano, ano que vem é o ano da minha formação, se Deus assim permitir. Quanto à minha passagem pelo exterior, foi a Igreja Good News, ela colaborou com a plantação da Igreja Raízes, né, financeiramente e tudo mais, e através, inclusive, da mentoria do pastor Felipe, que é o meu pastor, né, de origem. E quando houve a oportunidade da inauguração da igreja aqui no Rio, né, que ela teve a sua emancipação reconhecida pelo nosso presbitério, os membros da Good News eles estavam aqui, alguns pastores de lá, e eu perguntei a eles se eles tinham algum programa de estágio lá na igreja deles da época. Eles falaram que não tinham programa de estágio, mas que eles tinham gostado muito da ideia. E aí levaram essa ideia para a discussão do conselho da igreja lá nos Estados Unidos. O conselho aprovou a ideia e eles me levaram para lá durante um mês. Fiquei durante aproximadamente 30 dias na igreja Good News e assim foi assim. Acho que assim, se restava alguma dúvida de que eu queria ser pastor, essa dúvida acabou lá, porque lá eu estava, os 30 dias eu trabalhava na igreja. Todos os dias eu ia para a igreja, ficava no escritório da igreja, conversando com pessoas da igreja, eu tinha toda a convivência da igreja diária, inclusive morei na casa de membros das igrejas lá, da igreja lá. E foi assim uma experiência assim, eu trouxe muita bagagem. Primeiro eu trouxe muitos amigos, né, que acabaram ficando, meus amigos me ligam até hoje, têm contato comigo até hoje, se preocupam muito comigo. Isso foi muito bom. Uma das coisas que eu trouxe de lá foi o seguinte também. Teve muita coisa que foi provisão de Deus, só para vocês entenderem. Eles me levaram para uma conferência na cidade de Orlando, e lá na cidade de Orlando, nessa conferência,
quando eu cheguei, eu escolhi como eu sou líder de adolescente na Raiz, eu escolhi participar de uma sala especial que era focada em ministério de adolescente. E quando eu cheguei nessa sala, tinha 2 lugares faltando. Eu sentei em um, e aí veio um rapaz e sentou em outro. O nome dele é Scott Price. E o Scott, ele chegou e já perguntou para mim assim: você é do Brasil, né? Dá para perceber pelo seu inglês e tal. Aí eu sou sim. Aí ele falou algumas palavras em português. E esse cara, ele hoje é um amigo que eu tenho, que eu conheci na conferência, me presenteou com alguns livros, e ele falou assim: eu estava orando a Deus para conhecer alguém do próximo país que eu fosse visitar, porque eu vou fazer missões no Brasil em abril. Era janeiro, ele falou: eu vou fazer missões no Brasil em abril. E Deus me colocou, só tinha aquele lugar para ele sentar, e eu estava ali. E uma outra situação que aconteceu foi muito similar a essa. Eu estava conversando com um dos membros da igreja que me levou para a conferência, e um dos palestrantes, eu acho que ele era de Portugal, o nome dele é Mike Silva, e o Mike Silva, ele pegou e falou assim: você é brasileiro, não é? Pelo sotaque, eu já consigo perceber, ele já falou comigo em português. Ele falou assim: você deve procurar um homem chamado Mark Edwards. Procura ele aí na conferência que ele vai abençoar a sua vida. E eu procurei o Mark Edwards lá na conferência e conheci esse homem que é um missionário, é um americano que faz missões na Costa Rica. E nos últimos 2 anos, né, quase 2 anos já, porque em abril vai fazer 2 anos que isso começou, o Mark Edwards vem me discipulando. A gente se encontra 2 horas por semana nas segundas-feiras, online, né? E ele estuda a Bíblia comigo rotineiramente, e está sendo uma bênção. Esse homem, ele tem um dom incrível da palavra, é fabuloso, e ele dedica a vida dele fazendo discípulos na América do Sul. Então, alguns discípulos como eu, que estou no Brasil, ele faz online, tem outros na Venezuela, na Argentina, tem discípulos de todo o continente sul-americano. E o que ele faz? Ele discipula pessoas lá na Costa Rica, onde ele está. Então, ele consegue pegar pessoas na Costa Rica, e ele falou para mim, a partir das 6 da manhã até as 6 da noite, eu estou de 2 em 2 horas sentando com pessoas em cafés e pregando a palavra de Deus para essas pessoas. Então, ele faz isso, acho que são 40 ou 50 vezes por semana, tipo, discípulos. Sou eu e mais uma leva de gente, são 60 pessoas ou 50 pessoas, uma coisa assim que ele faz, essa rotina de 3 anos discipulando, porque eles adotam a ideia do modelo de Jesus, né? E o engraçado é que eu, sem saber, assim, tudo isso aconteceu muito sem eu saber, foi muito assim de Deus mesmo. Mark Edwards tinha sido muito importante porque ele discipulou um membro da igreja Good News, que é a igreja que me forneceu o estágio, que era o Jim Plumley. E o Jim, ele foi o cara que levou toda essa cultura do discipulado para dentro da Good News. Então a Good News, ela só estava com todo o seu staff participando da conferência porque o Jim foi discipulado pelo Mark, e o Jim influenciou a igreja nessa mesma visão de discipulado, e a igreja passou a adotar. Aí você vê que bacana o ministério do Mark Edwards, né, como discipulador. E essas são as experiências que eu tive lá. Foi basicamente isso. Ô, Luciano, aproveitando que você está falando sobre isso, e também foi colocado no nosso cartaz de divulgação, que você tem um canal no YouTube, né, o que começou um canal, coisa assim, eu até entrei lá, me inscrevi, sou um seu seguidor agora, mas olhando essa sua experiência com o discipulado, redes, canal no YouTube e mídias, você também tocou nesse ponto, como na sua percepção tem sido ou vai ser, ou o que precisamos em termos de igreja, em termos de evangelho? Estamos vivendo, sim, um novo período na história, né? Um período único. Inclusive, hoje de manhã, o Guilherme Saião falou do seu primo, e acho que, se não me engano, foi o presbítero Olímpio, ou o Paulo, lá da nossa igreja, que repostou um vídeo dele, né? E eu assisti o vídeo agora de manhã, falando de que, pela primeira vez na história humana, temos a chance de chegarmos a todos os rincões do mundo com o Evangelho, né? Pela primeira vez isso está sendo real, né? Em termos de alcançar povos, línguas, nações, tribos. Fantástico o vídeo do Luiz Saião falando sobre isso. Na sua percepção, minha pergunta é essa: você é um jovem, está
em processo, mas já pensando na sua formação, conclusão, em termos de ministério, meu irmão, mídias, esse novo modelo, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos na mídia falando de Jesus, gente, né? É isso que a gente está falando. Como que você tem percebido esse novo modelo para a igreja? Você acha que isso é uma bênção? Você acha que isso é complicado ainda para as pessoas entenderem? O que você tem pensado desse novo modelo, já que você é um jovem e está entrando nas mídias, né? Como que você pensa, percebe ou tem levantado o seu ministério, tem estruturado o seu ministério futuro dentro dessa realidade de mídia? Fala um pouquinho sobre isso. Boa pergunta. Acho que, em primeiro lugar, é uma realidade inescapável. Eu vejo assim que a igreja ela tem muita resistência ao novo. Eu, inclusive, li um livro que eu indico a todos os irmãos aqui, que, se puderem ler, vai transformar muito a visão de cada um sobre missões. O nome do livro é Desvendando o Código Missional. O autor é Ed Stetzer, e o outro coautor desse livro, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, é o David Putman. Esse livro aqui, ó, Desvendando o Código Missional. Não sei se está aparecendo invertido para os irmãos aí. Não, tá legal. Mas aí eu posso escrever depois. Eu li esse livro aqui, muito bom. Ed Stetzer é hoje considerado por muitos o maior missiólogo do mundo, e eu acho, uma coisa que ele fala é o seguinte: depois que a sociedade ela já concluiu uma mudança cultural, a igreja vem quase que 80 anos depois tentando cobrir esse rastro, esse pedaço. A igreja só percebe que o mundo mudou depois que ele já mudou e já está mudando de novo. Então, assim, nós só vamos, às vezes, ter a noção de que a nossa sociedade está se secularizando quando ela acabar o processo de secularização e já estiver partindo para um outro momento. E por aí vai. E a igreja, muitas vezes, resistiu ao uso da tecnologia, né? Isso foi muito resistido por algumas igrejas, né? Achavam que esse negócio de transmitir culto no Facebook, YouTube, até que chega um momento em que veio uma pandemia e muitas das igrejas estavam absolutamente despreparadas para começar isso. Acho interessante citar o exemplo da Igreja do Rio, porque é uma igreja que é a mais antiga do nosso presbitério, mas já contava com transmissão ao vivo de culto há muito tempo e já contava, inclusive, com transmissão ao vivo na rádio. Então, o que acontece? O que tem que abalizar as nossas decisões nesse momento? Eu acho que tudo que é novo, ele é bom, se usado conforme a palavra de Deus. Então, assim, internet, Facebook, Instagram, isso tudo é uma realidade já implantada. Não dá mais para fugir disso. Existem estudos que dizem que hoje as igrejas são mais encontradas pela internet do que pessoalmente. Vou dar um exemplo. A Igreja Presbiteriana Raiz, ela começou num hotel. Isso significa que as pessoas, quando passavam na porta do hotel, não sabiam que existia uma igreja ali. Não sabiam. Agora nós estamos numa escola. As pessoas não sabem durante a semana, durante o domingo elas sabem porque nós identificamos a porta. Mas não sabiam durante a semana, quando passam na frente da escola, que ali tem uma igreja. Então, como é que essa igreja cresceu? Como é que essa igreja se divulgou? Como é que as pessoas sabiam que tinha uma igreja lá? Pela internet. Eu me tornei membro da Raízes conhecendo a Raízes pela internet, por sinal. Eu sou assim, eu gosto muito de conhecer diferentes modalidades de igreja, e gosto desse assunto, missões, discipulado, plantação de igreja, revitalização, são os assuntos que eu gosto de discutir, gosto de estar inteirado. Liderança, são os assuntos que eu mais gosto de estar por dentro. Então, assim, eu saía pesquisando tudo sobre as igrejas. Então, assim, eu ia no site da Igreja do Rio, eu ia no site da Igreja das Américas, ia no site da Igreja Raízes. E dentro dessas minhas pesquisas aleatórias, eu descobri a Igreja Raízes, me encantei pela visão do pastor Felipe e pedi para trabalhar com ele. Falei, pastor, olha só, eu estou encantado pela visão de missões, de crescimento de igreja, de multiplicação de discípulos. Quero trabalhar com o senhor, tal. Então, acho que os aspectos são esses. Assim, hoje a internet, entre outros meios que vão começar a surgir, são realidades inescapáveis. Nós não podemos fugir mais disso. Uma outra coisa,
uma coisa que eu acho fundamental. As nossas lideranças, elas precisam cada vez mais ter uma visão, não digo assim otimista, mas uma visão que é motivada pelo Evangelho para as suas igrejas. As pessoas que elas nos cercam hoje, elas são apaixonadas por grandes visões. Se eu chego para trabalhar com o Felipe e vejo ele um cara cabisbaixo, que acha que o bairro do Flamengo não vai ser alcançado porque ali tem muita gente resistente ao Evangelho, que o Flamengo é aquilo ali mesmo, Jesus não vai transformar o Flamengo, eu não teria ido atrás dele, eu não teria me engajado com ele nessa perspectiva de vamos alcançar esse bairro, vamos alcançar o pessoal daqui. Então, hoje, disseminar essa visão do... assim, eu não entendo também porque às vezes nós limitamos a nossa visão se nós temos o Deus que faz milagres, que transforma os intransformáveis, né? Que age em quem, entre aspas, seria impossível a gente agir. Mas Deus não tem impossíveis para ele. Então, assim, acho que a grande coisa precisamos estar atualizados com aquilo que respondemos à nossa sociedade, em termos de cultura. Tem muita coisa que perdeu o sentido para muita gente no mundo, e se a gente tiver preso, eu não estou falando assim de princípios óbvios, a palavra de Deus, a nossa doutrina, isso a gente tem que manter intacto, preservar e defender com força. Agora, tem que ver até que ponto aquilo que a gente defende como doutrina e como palavra de Deus não está dentro do espectro da nossa tradição, ou pior, a tradição ela não é ruim, mas assim, do nosso tradicionalismo. Tem uma frase que diz assim, a tradição é a fé viva dos que morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. Então, às vezes, a gente quer manter uma programação, quer manter alguma coisa só porque sempre foi feito assim. E, às vezes, a gente já não dialoga com mais ninguém está perguntando o que a gente está falando, ninguém está preocupado com aquele assunto. Então, a gente tem que ter a palavra... não é atualizar a Bíblia, pelo amor de Deus, mas contextualizar aquilo que a Bíblia diz de uma maneira que as pessoas compreendam, criar ponte de linguagem que as pessoas compreendam, responder as perguntas que a sociedade está se fazendo. Quais são as perguntas que a sociedade se faz hoje? Posso ter casamento gay? O que a Bíblia diz? Não pode. Mas como eu respondo isso de uma maneira que eu fale para o cara do Evangelho sem me mostrar intolerante, sem mostrar que eu sou pedante, que eu sou arrogante? Enfim, são perguntas, ou seja, tem que ter uma boa visão, uma visão de perspectiva boa, de que nós vamos alcançar esse bairro, o Evangelho é transformador, o Evangelho pode transformar a realidade que eu vivo. Tem que ter um engajamento em mídia social, é essencial, porque hoje as pessoas não mais procuram a sua igreja por estar passando na porta. Elas vão ver o teu culto online, vão ver como é que é a estrutura da tua igreja, tudo online, e a partir dali elas vão falar assim, pô, quero visitar essa igreja. E tem que ter também uma perspectiva de criar pontes com a realidade atual. Não é atualizar a Bíblia, tá, irmãos? Eu discordo completamente desse discurso. A Bíblia atualizada é essa aqui, ó. Atualizada Almeida 21. Já foi atualizada. Ótimo. Já foi atualizada. Não precisa mais nenhuma atualização. Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu estou hoje no YouTube com o seguinte foco. Porque o canal se chama Boa Nova Cidade. Eu estou compartilhando muito da base nesse início, assim, dando base, o que é o Evangelho, como devemos pregar, mas eu quero partir para uma visão de disseminação de uma visão do seguinte: quais estratégias nós podemos utilizar para que a boa nova do Evangelho transforme a nossa cidade numa boa nova cidade? Esse é o meu objetivo com o canal. Por isso que o canal se chama Boa Nova Cidade. As boas novas do Evangelho transformando as nossas cidades em boas novas cidades. Oh, legal. Muito bom. O presbítero Carlos levantou a mão. Carlinhos, por favor. Gente, só para botar uma pimentinha aí, como dizia o Haroldo de Oliveira, né? Eu tenho um amigo meu, ele é casado com uma judia e um empresário, uma pessoa e se dedicou muito ao judaísmo. E um dia ele contando para mim que ele perguntou a um judeu ortodoxo, aquele que anda aquela trancinha pendurada, faz todas aquelas orações, aquilo tudo, virou para ele e falou assim: eu não sei por que
que vocês continuam com essa tradição de vocês, manter essa trancinha, de manter tudo isso, usar esse terno preto dessa forma. O judeuzão velho lá virou para ele e respondeu: se não fosse a gente, o judaísmo, na verdade, já teria sido evaporado pelo modernismo. Só para a gente pensar. Então, a gente tem que ir com calma nesse espaço e perceber que as tradições têm sido muito boas. Luciano, não estou discordando de você, estou só levantando a questão. A gente observa, quando fizemos um espaço para cantar hinos tradicionais da nossa igreja, vocês viram, vocês que participaram, vocês que assistiram, deu mais audiência na igreja. Ou seja, o índice de aceitação foi enorme e era cantado só em hinos tradicionais. Eu não sou contra corinho, eu não sou contra a tradição maciça. Eu trabalho com criança. Agora mesmo vocês vão ver. Se você for na escola dominical, na próxima escola dominical, daqui a no dia 15 da escola dominical, vai ver eu contando a história de Jonas lá, vai ver a forma que eu trabalho com criança. Eu gosto de teatro, eu gosto de coisas novas, eu gosto de evangelismo, mas eu acho que a gente tem que andar junto com as tradições, porque a gente está se perdendo como presbiteriano, às vezes porque estão perdendo as nossas tradições. Entendeu? É por isso que eu acho que a tradição tem que andar com o modernismo. Nós temos que ser modernos, sim, mas nós temos que manter as nossas tradições, sim. Essa é a minha visão. Desculpa se eu fui muito duro nas minhas palavras, mas nós temos que manter tradição, sim. Eu ainda acho que o pastor tem que usar a beca, não é a beca que prega, não é o terno que prega, não é nada disso, mas é a nossa tradição, é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de viver. E é assim que nós aprendemos a servir a Cristo, dessa forma. Então, as pessoas gostam, as pessoas aprendem também nessas tradições. Desculpa ter falado isso, já falei desculpa umas 4 ou 5 vezes, porque parece que eu sou tão radical, mas eu não sou tão radical. E o nosso irmão Maurício sabe disso. Eu faço fantoche na rua, eu prego em favela, eu faço sombra no meio da rua, brincando com pessoas, distribuindo, faço um trabalho totalmente diferente. Quem me vê acha até na rua, custa adivinhar que eu sou presbiteriano, entendeu? Mas é minha visão. Eu acho que a tradição tem que ser mantida em alguns casos, em algumas condições, porque eu acho que o evangelho tem que ser distribuído. Desculpa, falei tanto, tomei tanto tempo, não, eu acho com coisa que nós já sabemos. Aqui é o espaço que a gente está para dialogar e é muito bom ver posições, mas eu acho que tanto o que o presbítero Carlos falou como que o Luciano comentou é muito interessante. Eu acho que a gente está realmente nesse momento de entendermos como levar o evangelho da melhor forma, não desprezando o passado, mas tentando construir uma ponte. Por exemplo, uma coisa fantástica para nós, e vocês são testemunhas disso, é o nosso espaço aqui da federação. Eu que estou há 5 anos trabalhando com a federação, nós víamos penando, né? Os irmãos são testemunha disso, nós víamos penando com as reuniões da federação e, de repente, a gente caiu no meio de uma pandemia e a federação renovou. A federação, esse ano a gente fez uma eleição tranquila, foi fácil juntar os irmãos, a gente usou da tecnologia e aprendendo, né? Errando, aprendendo, mas a gente conseguiu fazer e a federação renovou. Quer dizer, Deus nos deu uma oportunidade fantástica de não abandonarmos o passado, não jogarmos, né, todo o trabalho que foi feito para trás, não abandonarmos isso, mas criarmos uma ponte para avançarmos, para continuar. Então, esse é o modelo, inclusive, eu conversei
com alguns pastores no decorrer desse ano, que me incentivaram a continuar, sim, nesse processo, dizendo, gente, é isso aí mesmo, vamos para frente, vamos lá e vamos avante. Eu creio que a própria igreja está aprendendo nessa caminhada, com essas tecnologias todas, inclusive a própria igreja do Rio. Eu fui por algum tempo professor na escola dominical, na classe do templo, e eu nunca me esqueço disso, meus irmãos. Eu estava na classe do templo um dia ensinando, instruindo, e é transmitido, né? A aula da escola dominical sendo transmitida. Aí veio um senhor, um irmão, frequentador assíduo daquela classe, veio conversar comigo depois da aula e dizendo assim da preocupação dele. Ele me dizendo assim, meu irmão, eu estou muito preocupado, porque a gente está transmitindo a EBD pela televisão e os irmãos não querem mais vir na igreja. Aí os irmãos ficam em casa e não vêm na igreja. E isso é um tiro no pé. A igreja está dando um tiro no pé. E aí eu falei assim para o irmão, meu irmão, mas a gente também tem que ter misericórdia por aqueles que não podem vir e gostariam de participar, estão em casa, né, por vários motivos. É uma ferramenta que Deus nos deu, acho que a gente tem que usar, mas são duas visões, e eu respeito a visão do Senhor. Vamos orar quanto a isso, né, e Deus, né, tudo está nas mãos de Deus, vamos orar quanto a isso. Tudo bem, o tempo passou, né? Aí eu tive a oportunidade de conversar com ele agora, nesse tempo de pandemia, por telefone e tal, para saber como é que ele está. Aquela conversa que a gente liga para os irmãos, né, para saber como os irmãos estão. E, por surpresa minha, o que ele falou? Graças a Deus pelas transmissões online, porque eu estou em casa, não posso ir, a pandemia me prendeu, e eu não vou para a igreja, porque eu estou com medo desse negócio, é um senhor de idade, né? Mas veja só, meus irmãos, Deus nos dando a oportunidade. E nós sabemos, né, aprender a usar isso, nos envolvermos com isso. Eu acho que a palavra do Luciano foi muito interessante no sentido do YouTube, de usar isso como ferramenta mesmo de evangelização. E uma das coisas que a gente faz muitas vezes erradas, e aí eu vou dizer e vou pontuar isso com letras garrafais, a gente faz errado. A gente acha que evangelizar é levar a bandeira da igreja. A gente acha que evangelizar é falar da minha igreja, falar das programações da minha igreja. E isso não é evangelizar. Evangelho é uma pessoa, evangelho é Jesus Cristo. Se nós não conseguirmos apresentarmos Jesus Cristo, nós não estamos evangelizando. Você pode estar falando da sua igreja, pode estar falando da sua programação, você pode estar falando da sua federação, mas você não está evangelizando. Você está evangelizando quando você falar de Jesus, quando você apresentar Jesus, quando você falar que Jesus fez diferença na sua vida, que Jesus é importante para você, e a gente confunde essas coisas. Então, a gente acha que devemos ficar com a nossa tradição eclesiástica, mas a nossa tradição, talvez eclesiástica, não esteja evangelizando, quer dizer, não esteja levando Jesus às pessoas. E aí é esse foco que talvez as novas mídias nos dê oportunidade de ajustarmos, né? Pegarmos essas mídias, pegarmos esses canais todos que estão surgindo, mergulharmos neles, aprendermos a lidar com essas ferramentas, não para levar a tradição da nossa igreja, não é isso que é o importante, mas levarmos a mensagem de Cristo, a pessoa de Cristo, àquelas pessoas que estão nas mídias. Eu acho que essa é a minha visão, né? Como o Carlinhos falou, eu falei demais, eu também falei demais, mas essa é a minha visão. Vou abrir para os irmãos aqui. Posso falar aqui, Maurício? Pode, Celso. Bom dia aos irmãos. A voz está um pouco embargada ainda, né? Acordei tarde. Caiu da cama, 10 horas, Celso? Caí da cama, rapaz. Eu olhei assim, 10h10, falei, meu Deus do céu, tem que sair correndo. Aquela coisa que não tem jeito, né? Mas eu queria parabenizar essa reunião, que essa reunião é maravilhosa, que inclusive, através dessa reunião, que fortaleceu o PH, né, na minha igreja, que foi o ponto de partida, né? Então, eu agradeço muito essa reunião, muito aos palestrantes, né, incluindo o Luciano, que fez uma bela explanação da sua experiência, da sua trajetória, evangelizando e sendo evangelizado, né? Eu acho isso muito, muito fantástico, essa doação que o seminarista tem que ter, né, na sua vida pessoal e
através até da sua família, né? Leva a sua família, que você nunca vai sozinho, né? Acaba colocando a família toda junto. Parabenizar pela sua visão, pelo seu modo de ver o futuro da igreja. Eu concordo que nós devemos ter a preservação da nossa tradição, com toda certeza, mas eu também vejo nessa forma como trazer e como levar a palavra a novos jovens, né? A novas pessoas, a pessoas que nunca tiveram essa experiência e são difíceis de nós conseguirmos chegar até esses locais, e a mídia faz isso, né? A mídia hoje ela proporciona essa entrada em lugares que a gente nem imagina, né? Através dos cultos que nós fazemos na nossa igreja, por exemplo, nós alcançamos pessoas em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, e a gente recebe a resposta impressionante, como as pessoas ficam encantadas em poder ouvir a palavra de Deus no seu idioma, pessoas que estão longe, né? E conseguem passar, que tem famílias que os filhos nunca ouviram uma pregação em português, e de repente ele consegue mostrar aquilo para a família. Então eu acho que é um mundo gigantesco, mas também que nós devemos tomar muito cuidado com o que se deixa na internet, né? Porque a internet, você colocou ali, é eterno, né? Vai ficar lá. Então, gafes e ideias ruins tem um monte, né? É um perigo isso. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. E lembrando ao irmão Luciano que Jesus passou pelo Flamengo ano passado, se não me engano, e fez um estrago para os outros times que eu não vou nem te contar. Eu não podia deixar passar essa, entendeu? Mas é isso. Eu queria parabenizar essa ideia. Eu acho que devemos, sim, seguir em frente nessa caminhada dessa forma, abrindo novos caminhos, novas formas, cultivando e preservando as nossas tradições, mas não nos fechando para mundos novos, formas novas de podermos evangelizar. É isso que eu tinha para falar para vocês. Luciano. Obrigado, Celso. Obrigado, Mais Celso. algum irmão gostaria de interagir? Fala, Luciano. Pode falar. O Gilson também levantou a mão. Eu vou ser breve. Eu acho que tem um filme que eu vi quando era criança e assim fez um sentido para mim. E aí um dia eu estava tocando o canal da televisão aqui em casa e esse filme estava passando e eu vi uma cena e falei assim, cara, esse filme ele é um ensinamento para a nossa igreja moderna. E vocês vão, por favor, irmãos, não se assustem com o que eu vou falar, mas eu acho que o filme é muito bacana. E eu acho que ele equilibra um pouco do que eu falei e do que o presbítero Carlos Roberto falou, de uma maneira bem legal, que é o filme da Whoopi Goldberg, que é o... esqueci agora o nome do filme. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Esse filme, ele é um filme sobre contextualização da igreja numa cultura nova. Era uma igreja majoritariamente formada por brancos dentro de uma comunidade negra. E aí, assim, as freiras não deixam de usar hábito, os padres não deixam de usar também as suas batinas. Eles têm toda a religiosidade, a liturgia católica presente ali, mas eles mudaram um pouco ali o estilo musical, mudaram um pouco passaram a interagir, a servir a comunidade na qual estavam inseridos, fazendo lava-jato grátis, fazendo uma série de serviços à comunidade, e ali começou a surgir o quê? Um diálogo da igreja com a comunidade. E através desse diálogo, a igreja que tinha 3, 4 pessoas, 5, frequentando no domingo, passou a ter diversas pessoas frequentando, porque você tornou a linguagem, a questão toda está aí, tornar uma linguagem acessível. Você assistir esse filme já pensando na sua igreja é uma coisa muito legal para se fazer. Eu fiz esse exercício, valeu muito a pena. A gente chama de pontos de contato, né? A gente conseguir pontos de contato com a comunidade. A gente, em estudos, a gente chama de cultura, mas a cultura, quando a gente se refere à cultura nesse sentido, a cultura são as pessoas que fazem parte de um contexto. E muitas vezes a igreja está inserida num contexto e não consegue
ter um diálogo com aquela comunidade, é como se fosse uma bolha, né? A igreja fica vivendo dentro de uma bolha sem poder ter contato ali com aquele bairro ou com aquela região. Então, a igreja precisa ter pontos de contato para que a mensagem do evangelho avance. Gilson, por favor, querido. Ô, Luciano. Bom dia, Luciano. Eu vou começar a minha palavra com o Luciano, lembrando Jó 42:5. Luciano, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje meus olhos te contemplam. Por que eu estou dizendo isso? Quando você começou a falar aqui, a minha esposa estava próxima, eu já conheço esse menino. Minha esposa é líder da Sinodal de SAF, é uma das líderes, primeira secretária, e tem visto seu trabalho, tem acompanhado seu trabalho junto à SAF. E hoje realmente eu pude contemplar, constatar o que Deus tem feito através desse ministério. Eu agradeço muito a Deus, já estou orando por você em esse favor. E eu só queria dar uma palavra de incentivo, não só a você, mas todos nós. Se você olhar na tela, vai ver que a maioria de pessoas aqui são pessoas já de uma determinada idade, não somos jovens, nós já passamos de 30, de 40 e vai. Eu, por exemplo, tenho 64 e semana passada eu fiz 50 anos de crente, fui alcançado. E preciso aprender, preciso estar mais e mais, apesar dos meus 50 anos de igreja. E fui fortalecido hoje, fui edificado hoje quando você falou sobre crescimento, sobre fortalecimento, e a necessidade que a gente tem de ter sabedoria. E nos últimos tempos nós temos percebido isso, essa falta de sabedoria, como foi colocado em vários testemunhos dos irmãos aqui, sobre a gente não saber usar a sabedoria. Eu queria deixar como um conselho aí para mim, para você, principalmente que está formando o seminário, Jesus lá no término do seu ministério, João, capítulo 21, a partir do versículo 15, 16, 17, quando ele vai a Pedro, fazendo aquela pergunta, Pedro, tu me amas? Eu tive a oportunidade de ter essa palavra quando eu morei em Recife, morei por 11 anos, fiz parte de uma comissão que nós fomos ter contato com o seminário, que estava muito distante, e hoje é o apelo do Supremo Concílio, aquilo que eu comecei a falar na minha palavra de manhã. E eu, ao seminarista, fiz a pergunta, aí vem apacenta a minha ovelha, apacenta os meus cordeirinhos, diz o primeiro versículo, e o segundo diz, apacenta as minhas ovelhas, e depois ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E aí eu fiz um desafio naquela época, para o seminarista, que nós temos uma dificuldade hoje na nossa igreja, porque a relação a relação com o pastor, às vezes fica meio estremecida, e às vezes o presbítero não se considera ovelha, e o pastor não tem o presbítero, o grande líder, aquela pessoa mais idosa, como sua ovelha. Então, eu fiz o desafio. Eu sou presbítero, não me abandone. E agora eu digo, eu sou velho, nós temos vários idosos, não abandone. Então, o que eu tenho percebido na minha caminhada de 50 anos? Que a partir do momento que aquelas pessoas mais idosas, que são impertinentes, que incomodam, que fazem aquelas perguntas como fez com o Maurício, essas pessoas vão continuar existindo, a minha palavra para os novos seminaristas, para os novos pastores, não abandone. Apesar da minha surpresa, da minha impertinência, ou de outros mais idosos do que eu, os velhos estão têm sido esquecidos no apacentar. Os velhos também são ovelhas. Meu conselho tem 8 presbíteros, mas antes da gente ser administrador como pastor, nós somos ovelhas e precisamos ser apacentados. Então, no encher de sabedoria e graça que é dado por Deus, colocar aqui, desde o 0 ano até os 110, 15 anos de idade, todos são ovelhas e tem que ser apacentado. Isso eu tive naquela oportunidade aos seminaristas lá daquele seminário de Recife. E hoje, como conselho não só a você, Luciano, mas aos seminaristas que estão aqui, os irmãos mais novos,
é apacente a todos. Eu sei que o ministério teu hoje é muito abençoado com o adolescente. Tem aqui o reverendo Rinaldo, que é secretário de Sinodal do adolescente, está conosco. É um trabalho importante. O que o Carlinhos faz com as crianças é importante, mas os velhos não podem se esquecer. Tem que dizer assim, Gilson, você não quer, mas você ouve. Gilson, você é impertinente, mas você precisa me ouvir, meu. Então, não abandone os velhos. Essa é meu conselho a todos nós, não é especificamente a você, né? A todos nós. Essa é a minha palavra. Amém, Gilson. Eu tenho, é muito sábia a sua palavra, meu irmão, e eu tenho um orgulho santo, né? Vou dizer assim para os irmãos, eu tenho orgulho santo de ser membro da Igreja do Rio, da Catedral Presbiteriana, porque, e na Igreja do Rio, vários ministérios novos surgiram de importância, quando a gente olha para o presbiterianismo. Dentre eles, eu posso citar aqui o movimento Oasis, que olha para aqueles solteiros, né, que precisam ser apacentados, precisam ser cuidados, e olha com, assim, digamos também, como se fosse uma sociedade interna, mas não é, porque ela não existe como uma sociedade interna da igreja, mas é um movimento que olha para eles e cuida deles, dando oportunidades para eles dentro do contexto da igreja. E aí, olhando dentro dessa sua visão, é muito quente no meu coração a ideia de que nós, como igreja presbiteriana, precisamos abrir um novo ministério que é mais voltado para os de maior idade, pois existe, sim, dentro das nossas igrejas, um grupo de irmãos bem mais anciões, né? Que tem um outro tipo de vida, que tem uma outra dinâmica, né? E que já não se enquadram mais dentro da UPH ou dentro da SAF pela sua própria vida, pela sua própria caminhada e às vezes até dificuldade mesmo de poder estar em reuniões, de poder, né, comparecer, tal. Quer dizer, a gente tem pessoas de 90 anos, de 95 anos, né, que nós precisamos olhar com outros olhos. Ele já não está mais dentro de um dinamismo de sociedade interna, mas precisam ser apacentadas com uma outra visão. Quem sabe está aí uma oportunidade para a Igreja do Rio, ou para outra igreja qualquer, começar um ministério, né, voltado para essas pessoas especificamente, criando atividades, criando rotinas. E o rico disso, meu irmão Gilson, é olhar para a igreja e ver que a igreja do Senhor Jesus abraça todo mundo, desde criança, adolescente, jovens adultos, casais, solteiros, né, separados, e também os idosos. Como é maravilhoso caminhar com Jesus, como é maravilhoso caminhar com a igreja. Maurício, interessante é o seguinte, aqui eu estava meio angustiado, né, porque eu em casa, na pandemia, 64 anos de idade, aí eu falei, resolvi a fazer ligação de vídeo para todos os presbíteros primeiramente. Eles levaram um susto. Falei, meu irmão, tem algum tempo que eu não te vejo, então eu quero falar contigo. Então eu falei com todos os presbíteros, com todas as esposas de presbítero, e liguei para todos os velhinhos, todos aqueles que tinham WhatsApp. Falei, meu irmão, eu não posso ir aí pessoalmente, mas estou trazendo a palavra. Isso fez uma diferença, tanto na vida deles, primeiramente na nossa vida. Isso eu posso fazer, você pode fazer agora, a qualquer momento. Mas eu não fiz só para os velhos. Eu liguei para todos os adolescentes. Todos jovens e adolescentes, eu fiz ligação de vídeo para todos eles. Então, amém. O apacentar continua. Amém, é verdade. Meus irmãos, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação aqui? Em nome de Jesus. O irmão Edson, por favor, Edson. Bom dia, meus irmãos. Já há algum tempo que eu venho acompanhando essa reunião da UPH, e hoje eu sou membro de Vila da Penha, e tive o prazer de conhecer o Luciano Júnior, né, o pai dele, né, os pais, né, pai e mãe, e estou muito feliz de estar vendo, né, acompanhando essa projeção dele. O que eu queria comentar é que foi falado pelo irmão, eu acho que pelo pastor Isaías, né, o ponto de contato. A igreja, desde a vinda do Simonton para cá, a igreja vem, ao longo dos anos, vem fazendo ponto de contato, né?
vem vendo sempre uma maneira de se aproximar da população, né, das pessoas, para poder fazer a evangelização. E isso vem acontecendo ao longo dos anos. Então, me veio à mente agora também um outro versículo que diz que a gente não tem que se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Eu lembro que alguns bons anos atrás, quando os instrumentos foram introduzidos na igreja, né, a bateria foi um dos últimos e foi uma contestação muito grande. E eu sou mais ou menos dessa época, né? Eu estou com 59, eu tive a minha conversão com 15, 16 anos, e desde então eu comecei o aprendizado do instrumento musical. E dentro da igreja era uma resistência muito grande, mas as pessoas tinham sabedoria, sempre tiveram sabedoria, o povo de Deus sempre teve sabedoria para ir transformando, né, e aproveitando esses momentos para criar pontos de contato e fazer com que a igreja ela se movimentasse em torno disso. Então, o que a gente tem hoje com relação à internet, aos canais de comunicações novos, realmente pode ser muito bem aproveitado, porque isso aí não foi feito para o mundo, isso foi feito para a igreja, né? Isso foi feito para a gente. Então, a gente tem que aproveitar e procurar, através desses meios de comunicação, sem perder a nossa identidade, né? Que eu concordo também com relação ao que o nosso irmão Carlos falou, né? O presbítero Carlos, do terno, né? da beca, tá? Isso é a nossa identidade, tá? Mas a gente aproveitar todas as ferramentas para realmente trabalhar. E uma outra coisa, para finalizar, o que o Luciano falou sobre atualização da igreja, né? Da Bíblia, né? Isso com certeza foi alusivo ao que a gente ouviu, esses comentários desses dias aí do pastor Batista, que infelizmente, apesar de ser muito brilhante, ele escorregou muito feio nisso, né? Isso gerou também muita polêmica até dentro do meio batista conservador. Tá? Mas é isso que eu queria falar, né? Que eu queria comentar e parabenizar, deixar aqui meu abraço da minha família aqui para o nosso querido Luciano, que nós amamos de coração e temos muito carinho por ele. Tá bom? Só isso. Amém, querido. Obrigado, Edson. Que Deus te abençoe. Obrigado pela participação. Aí está sempre com a gente aí nos sábados. Irmãos, mais alguma colocação dos irmãos? Que já vamos chegando perto do meio-dia. Eu não sei como é que está aí na casa dos irmãos, mas o cheirinho do feijão está adentrando as narinas, né? A gente acorda cedo. Normalmente a gente acaba aí por essas horas mesmo. É um tempo de bate-papo muito gostoso. Quero agradecer a participação do querido reverendo Rinaldo. Rinaldo, obrigado por estar aqui conosco. Eu vou lhe passar a palavra aqui, pedir que o senhor faça uma oração para a gente aqui no final e abençoe essa reunião e já impetre a bênção, querido. Se alguém tiver mais alguma colocação, senão a palavra já está com o Rinaldo. Só queria lembrar, Maurício, que o irmão Luciano ele ia cantar alguma coisa. Eu esqueci, meu irmão. Eu acho que ele até, olha só, ele até tirou o violão que estava pendurado na parede lá. Foi, isso mesmo. Verdade, meu irmão. Luciano, preparou alguma coisa aí, Luciano? Cuidado com a alergia que tá cheio de poeira. Você é benção, irmão. Eu tenho que concordar com o filho, porque já tem um tempinho que eu não toco já tem um tempinho. Mas a gente... Tá afinado. Olha a humildade. Já tá afinado. Espera um segundo. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Os irmãos conhecem a música Nada Além do Sangue, do Fernandinho? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde
de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para ir, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Esse cara é bom, eu queria ter um filho assim, hein? Que o ouvido não saiba, né? Muito bom, muito bom. Deus abençoe, Luciano, seu ministério, sua vida. Obrigado aí pelas palavras desta manhã. Que Deus continue enchendo a sua vida de graça, meu irmão. Reverendo Rinaldo, por favor, querido. A palavra está com o senhor. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. A gente, há um tempo atrás, tivemos assim mais oportunidade de estar com os irmãos, mas esses finalzinhos de ano, de junho para cá, como secretário sinodal, nosso trabalho tem assim, exigido bastante a nossa presença. E a maioria das lives que os adolescentes, não só do nosso sínodo, mas de outros sínodos que a gente tem participado, está justamente no mesmo horário. Aí, às vezes, quando termina a live, né, e quando eu vejo, já terminou. Eu falei, poxa vida. Mas hoje, graças a Deus, não teve. Eu falei, opa, vou correr para lá, né? Já até me ligaram aqui, pastor, o senhor vai participar? Não, mas o seu é 4 horas. Agora de manhã eu já tenho que fazer. Fico alegre. Luciano, Deus abençoe. Sua palavra muito boa, né? A colocação dos irmãos muito boa. E é isso aí. Nós estamos aqui para somar e nós cremos que Deus está usando esse momento, né? Que as igrejas, antes era uma igreja assim pontual que fazia esse trabalho online. Agora parece que, se não for a totalidade delas, é um número bem maior que está fazendo as transmissões, né? Então, o alcance das nossas mensagens, ele transcende, né, as nossas regiões. Amém. Isso é muito bom, tá? Então, Deus abençoe os irmãos e sempre que a gente puder, quando nós não estivermos com os nossos adolescentes, com certeza estou correndo para cá. Amém. Eu gostaria, irmãos, Maurício, de pedir um favor. Eu não sei se foi dito, nós perdemos um pastor muito amigo nosso, o reverendo Fausto. Eu não sei se quantos irmãos tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Ele veio a falecer ontem, ele estava bem doentado e foi diagnosticado com a Covid-19, então veio falecer. Eu gostaria que nas orações, as irmãs orassem pela família editada, né, do nosso irmão reverendo Fausto. Ele era pastor da segunda igreja presbiteriana aqui em Jardim Primavera, em Duque Garcia. Tá bem? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade da tua igreja estar reunida, mesmo sendo virtual, mas podemos sentir a tua presença através da palavra que foi ministrada, através do louvor que entoamos, e através também, Senhor Deus, de poder ter o contato, Senhor Deus, visual com os nossos irmãos. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa confederação sinodal de homens do nosso sínodo, que tem proporcionado momentos maravilhosos aos sábados, para que possamos crescer debaixo da tua graça e do teu conhecimento. Queremos te pedir, Senhor Deus, o conforto do teu Santo Espírito para a família do reverendo Fausto, que tu venha, Senhor Deus, estar agora amenizando a dor, o sofrimento, abençoando aquela igreja, aquela comunidade. Senhor Deus, que tu possa, Senhor Deus, dar-nos o conforto. Perdemos um amigo, Senhor Deus, mas temos a certeza que ele descansa nos teus braços. Obrigado também, Senhor Deus, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, das igrejas aqui representadas, das sociedades internas representadas. Nos dê sabedoria, nos dê direção, nos dê unção dos céus,
para que possamos continuar pregando o teu evangelho, teu Deus, e que o teu evangelho possa transformar vidas através de nós. Continua abençoando o teu servo Luciano, abrindo a mente dele, esse trabalho, que ele possa alcançar muitas, muitas almas, e que através desse trabalho que o teu servo realiza, muitas almas venham receber Cristo como Salvador. Nos dê um restante de sábado abençoado na tua presença, e permita, seu Deus, que possamos ainda, ao longo desse dia, ter a maravilha no nosso coração de sentir profundamente a tua presença em nossas vidas. Nós te oramos, certo da nossa vitória, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse, irmão, sobre todos vós, sobre as famílias e igrejas aqui representadas, e sobre todo o povo do Senhor que aguarda a vinda de Jesus, hoje e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Próximo sábado está com a Igreja do Rio. E Celso, no dia 21, você pode assumir a bronca aí no dia 21? Podemos, claro. Então, dia 21 está com Copacabana. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Bom. Fica na paz. Celso falou que Jesus, Deus te abençoe, Celso falou que Jesus veio no Rio.